Olá, meus queridos, começando mais um módulo do nosso curso de Direito Internacional. Na aula anterior eu falei sobre os estados enquanto sujeitos de direito internacional. E agora eu vou falar das organizações internacionais enquanto sujeitos de DIP, de Direito Internacional Público. Eu disse lá na aula dos estados que eu ia fazer essa divisão, senão a aula fica muito longa. Então, o que é um sujeito de direito internacional? Um sujeito de direito internacional é aquele ente internacional que possui personalidade jurídica internacional. Isso é um sujeito de direito internacional. Então, tanto os estados quanto as organizações internacionais possuem personalidade jurídica internacional, logo elas têm direitos e têm deveres na órbita internacional. Peguei aqui um conceito do Paulo Henrique Gonçalves Portela de organizações internacionais para a gente começar essa nossa aula sobre organizações internacionais. Diz Portela: organizações internacionais são entidades criadas e compostas por estados soberanos por meio de tratado, dotadas de um aparelho institucional permanente e de personalidade jurídica própria, e formadas com o objetivo de tratar de interesses comuns por meio da cooperação entre os seus membros. Então, a gente vai pegar esse conceito e em termos um tanto esquemáticos, nós vamos dividir esse conceito. A primeira parte do conceito diz que as organizações internacionais são entidades criadas por estados soberanos. E de fato, as organizações internacionais são consideradas sujeitos de direito internacional, sujeitos derivados de direito internacional. Por quê? Quem são os sujeitos originários? São os estados, os sujeitos originários de direito internacional. E só com a organização dos estados, com a junção dos estados a partir de tratados multilaterais, quando eles resolvem criar as organizações internacionais, é que elas surgem. De modo que as organizações internacionais não seriam, via de regra, possível de existirem sem a conjunção das vontades dos estados. É por isso que os estados são considerados sujeitos originários de direito internacional, enquanto as organizações internacionais são considerados sujeitos derivados. Então, a primeira característica de uma organização internacional é que ela é formada, ela é composta por estados soberanos. Assim como no direito interno, no direito nacional, as pessoas jurídicas possuem de um ato para serem criadas, no caso das pessoas jurídicas, aqui, seja mediante lei, as pessoas jurídicas de direito público, seja mediante a inscrição do seu ato constitutivo lá nas juntas comerciais, seja uma pessoa jurídica de direito privado. As organizações internacionais, enquanto pessoas jurídicas, também elas precisam de um ato para nascer. No caso, as organizações internacionais, elas necessitam de, em regra, um tratado. As organizações internacionais surgem a partir dos tratados. É assim que elas adquirem personalidade jurídica internacional. Aqui uma primeira observação interessante que eu faria para vocês é que hoje em dia a maioria das organizações internacionais elas já prevêem o seu status de personalidade jurídica internacional. Por exemplo, o protocolo de Ouro Preto que criou o Mercosul, ele previu que o Mercosul ele teria personalidade jurídica internacional. Isso, entretanto, não aconteceu com a Organização das Nações Unidas. Vocês podem ler toda a Carta da ONU e vocês não vão encontrar em nenhum momento algum dispositivo convencional, algum dispositivo normativo na Carta da ONU
falando da personalidade jurídica da ONU. Isso gerou um certo problema. E a personalidade jurídica da ONU não há na Carta das Nações Unidas esse reconhecimento. Ela surgiu por um reconhecimento de uma decisão proferida pela Corte Internacional de Justiça. É o famoso caso Bernadotte. Bernadotte era um funcionário da ONU que foi negociar questões internacionais lá em Israel. O Estado de Israel se comprometeu a proteger Bernadotte, e o Bernadotte ele foi assassinado, foi executado por um grupo terrorista lá de Israel. Isso não é o ponto da decisão. O grande ponto dessa decisão, do caso Bernadotte, é que foi reconhecida a ONU enquanto ente dotado de personalidade jurídica internacional. No entanto, a personalidade jurídica internacional da maioria das organizações internacionais é reconhecida por um tratado. Esse é o ato constitutivo da organização internacional, e ela possui personalidade jurídica própria, é outra característica das organizações internacionais. Ela possui personalidade jurídica própria. O que isso quer dizer? Quer dizer que a personalidade jurídica dela é independente da personalidade jurídica dos estados que a compõem, né? Isso gera uma consequência muito clara, que, como a gente vai ver quando a gente falar de personalidade jurídica, é que a organização internacional ela pode aplicar sanções, inclusive aos estados que a compõem. Então, a personalidade jurídica da organização internacional é distinta da do estado. Uma outra característica das organizações internacionais é que ela possui um arcabouço institucional próprio, né? Elas possuem direitos e obrigações independentemente dos estados. Inclusive, elas possuem funcionários próprios e um aparato institucional burocrático próprio. Tudo isso a gente vai ver com mais profundidade. E o objetivo das organizações internacionais é lidar com os objetivos comuns da comunidade internacional, claro, dentro do seu âmbito de interesse, né? Dentro do tema dessas organizações internacionais. Então, o Banco Mundial é uma organização internacional que visa lidar com empréstimos para países em desenvolvimento. O Fundo Monetário Internacional trata de questões monetárias, a Organização Mundial do Comércio trata da liberalização do comércio em âmbito mundial, o Mercosul trata dos interesses dessa união aduaneira imperfeita que visa ser o mercado comum do Sul, né? Então, cada organização internacional visa obter objetivos comuns que estão distribuídos pelas vontades dos estados que a compõem, né? De acordo, claro, com os seus tratados constitutivos, né? Esse é o destrinchamento desse nosso conceito de organizações internacionais. Então, são entes criados e compostos por estados soberanos, por meio de tratados, dotadas de um aparelho institucional permanente e de personalidade jurídica própria e formadas com o objetivo de tratar de interesses comuns por meio da cooperação entre seus membros. Daí está aí o nosso conceito de organização internacional. Vamos falar agora dessa personalidade jurídica, né? Quais são os efeitos dessa personalidade jurídica? A personalidade jurídica de direito internacional das organizações internacionais, elas independem do reconhecimento dos estados, né? Um estado ele não precisa reconhecer a personalidade jurídica de uma organização internacional. Falando em termos um pouco mais profundos, se vocês lerem a Convenção de Montevidéu sobre direitos e deveres dos estados, lá no artigo 7º ou 8º, vai dizer que para um estado nascer, ou seja, para um sujeito de direito internacional que a gente chama de estado nascer, ele não precisa do reconhecimento dos outros estados. É claro que, por exemplo, esse reconhecimento é importantíssimo, porque as relações internacionais vão depender das relações entre os estados. Então, se um estado não reconhece o outro enquanto sujeito de direito internacional,
pode ser que essas relações internacionais sejam prejudicadas. Pense, por exemplo, na República Turca do Norte do Chipre, que até onde eu saiba, só é reconhecido pela própria Turquia. Então veja como essas relações econômicas, comerciais são prejudicadas, né? Mas as organizações internacionais não dependem de reconhecimento por parte dos estados. E a sua atuação, né, elas podem ser impostas, inclusive contra os próprios membros da organização internacional. Veja que interessante. Os estados compõem essas organizações internacionais, mas como elas possuem uma personalidade jurídica independente dos estados, essa organização internacional pode impor, por exemplo, sanções a esses próprios estados membros. Veja o que diz, por exemplo, o preâmbulo da Carta das Nações Unidas. Diz assim: a ONU fará com que os estados que não são membros das Nações Unidas ajam de acordo com os seus princípios, né? Veja, ela pode impor tanto aos estados que compõem, quanto nesse caso aos estados que não compõem essa organização internacional. Aqui nesse ponto, obviamente, a ONU está falando da manutenção da paz e da segurança internacional, né? Então, uma das decorrências dessa personalidade jurídica internacional é que ela pode impor alguns dos seus mandamentos, né? Uma outra característica da personalidade jurídica internacional é o direito de convenção, como eu disse, é o direito de fazer tratados. Uma organização internacional tem o direito de realizar tratados com os estados. Ela, enquanto personalidade, pessoa jurídica de direito internacional, ela pode realizar tratados. Muitas vezes essas organizações internacionais fazem os tratados, os acordos de sede, né? Por exemplo, no país onde essa organização internacional vai ter a sua sede. Há um acordo de sede. A ONU tem um acordo de sede com a cidade de Nova York, ou com os Estados Unidos de modo geral, né? Uma outra característica, ela tem uma capacidade de auto-organização, né? Ela tem a capacidade tanto de estabelecimento de órgãos próprios, quanto de métodos de trabalho. É a Organização Internacional do Trabalho que vai dizer como ela vai trabalhar. É a Organização Mundial do Comércio que, através do seu tratado, vai dizer quais são os seus métodos de trabalho, quais são os seus órgãos, né, que está lá no tratado da OMC, né, na Constituição da OMC. Outra característica da personalidade jurídica internacional é que ela tem o direito de praticar os atos necessários ao cumprimento dos seus fins institucionais. Então, ela pode, por exemplo, celebrar tratados ou contratos com fornecedores, né? Ela pode celebrar contratos com fornecedores, ela pode contrair empréstimos, ela pode recrutar funcionários, né? E esse modo de recrutamento é ela que vai dizer como vai ser, se vai ser por uma espécie de seleção pública, se vai ser por uma espécie de indicação, né? Qual é o funcionário que pode indicar a contratação de outros funcionários, por exemplo. Então, essa é mais uma das características da personalidade jurídica das OIs, as organizações internacionais. Elas são, mais outra característica, responsáveis pelos atos praticados. Uma organização internacional, se ela é uma pessoa jurídica, ela tem que responder pelos atos praticados que elas desenvolvem no âmbito internacional, na sociedade internacional. Elas podem ter direito a recorrer a tribunais, né? Outra característica. Elas podem ter direito de legação, ou seja, elas podem ter um corpo diplomático, né? E esse corpo diplomático vai estar protegido por uma série de imunidades diplomáticas, de forma similar que os diplomatas dos países, né? Ela tem imunidade de jurisdição, né, que eu acabei de falar, da imunidade. Então, ela tem essa personalidade jurídica internacional, ela gera uma série de consequências, né?
revisando, ela não depende do reconhecimento de estados, ela pode impor a sua atuação aos estados que não fazem parte da organização internacional, ela tem direito de convenção, ela tem capacidade de auto-organização, ela tem direito de praticar os atos necessários ao cumprimento dos seus fins institucionais, ela tem responsabilidade pelos atos praticados, direito de recorrer aos tribunais internacionais, direito de ilegação e imunidade de jurisdição, dentre outras características que podem ser apontadas pela doutrina e que aqui eu omiti. Um outro ponto: quais são as características das organizações internacionais, né? Eu elenquei 4 características e 2 eu vou querer aprofundar bastante. Então, você que está formando o seu caderno, você anota essas 4 características e saibam que as 2 últimas vão ser aprofundadas nesta aula, né? A primeira característica é a multilateralidade. Uma organização internacional, ela tem que ter pelo menos mais de 3 membros. 3 membros ou mais, né, para ser considerada organização internacional. Professor, isso é óbvio, tem uma organização internacional que tenha poucos membros? Tem. O Mercosul, quando surgiu, ele tinha 4 membros, né? Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Outras organizações têm bem mais membros, né? Como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, acho que tem 193 membros hoje em dia, mas no mínimo tem que ter 3 membros, né? Essa é a primeira característica de uma organização internacional. A segunda característica é a permanência, né? Uma organização internacional, ela tem que funcionar por prazo indeterminado, né? Ela não pode ser instituída de maneira ad hoc, né? Todo o organismo, todo esse aparato institucional, para ter independência, ela tem que se prolongar no tempo. Evidentemente que uma organização internacional pode acabar, mas ela não surge para ter vigência temporária em regra, né? Uma organização internacional é caracterizada pela sua permanência, né? E aí as 2 outras características que eu pretendo aprofundar. A primeira característica é a institucionalização, né? A organização internacional tem órgãos próprios e agentes responsáveis pelos atos da entidade, e ela tem poder regulamentar, né? Ela pode produzir normas jurídicas, né? Quando a gente viu quando a gente falou das fontes do direito internacional em uma das nossas aulas, eu falei que uma das fontes do direito internacional, fontes extraestatutárias, porque não estão previstas lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, são as decisões das organizações internacionais. Então elas têm poder normativo, a gente vai ver isso em detalhe. Eu quero começar pela ideia de institucionalização, né? A institucionalização é o estabelecimento de órgãos dessa organização internacional e o estabelecimento de funcionários, né? Primeira questão que eu quero tratar no que atina à institucionalização é a admissão de membros, né? Como é que essa organização internacional vai receber os membros que a compõem? Como eu disse, a organização internacional é um sujeito de direito internacional derivado e ela, em regra, é intergovernamental. Ela é formada por estados, né? Como é que ela vai admitir membros? A gente vai ter que ler como ela dispôs no seu ato constitutivo. No tratado que cria a organização internacional, ela vai dispor como receberá, como admitirá membros, quais os membros que farão parte e como farão parte da organização internacional. Em regra, o que é que eu posso dizer para vocês? Em regra, essa admissão é feita a partir de uma concordância de um órgão competente e
ou de parte dos seus membros. Então vão ter tratados que vão dizer que a admissão de novos membros tem que ter a concordância de determinado órgão dessa organização internacional e também determinada quantidade de membros tem que dar o ok positivo, né? Ou vão ter outros atos institutivos que vão dizer, não, depende da concordância de um órgão competente ou depende de uma quantidade de membros que aceitem esse novo membro. Então tudo vai depender do ato institutivo e, claro, para essa admissão os membros têm que cumprir uma série de requisitos nesta organização, como por exemplo a Carta da ONU diz que os membros que queiram ser membros da ONU, eles têm que ser amantes da paz, né? Isso é um dos principais requisitos para você ser um membro da ONU. Um outro requisito é que aquele que vai se tornar membro de uma organização internacional, ele tem que aderir ao tratado que criou a organização internacional. Então, essa questão da admissão de membros, né? A admissão de membros será regulada pelo ato institutivo, ou seja, pelo tratado que criou essa organização internacional. De um modo geral, os tratados dizem que a admissão será feita com a concordância de um órgão competente e com a concordância de parte dos membros, ou o tratado vai dizer que ou é só do órgão competente que tem que dar concordância, ou só de parte dos membros que tem que dar concordância, desde que esse membro ele cumpra determinados requisitos, como cada um vai estabelecer os requisitos, eu dei o exemplo da Carta da ONU, e que ele adira ao tratado que criou a organização internacional. Então é assim que se admite em geral os membros em uma organização internacional. E como é que se dá a saída dos membros, né? A saída dos membros tem dois tipos de saída. A gente pode falar de uma saída voluntária e uma saída coercitiva. Uma saída voluntária é aquela em que um Estado denuncia um tratado, né? A denúncia é um ato unilateral que o Estado anuncia que pretende se desobrigar daquelas normativas impostas pelo tratado, né? Então tá lá a denúncia regulada na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que foi tema de uma aula anterior, que é a Fontes do Direito Internacional, Tratados, né? Tem uma aula sobre isso, né? Aqui no blog. Uma outra forma de saída de membros de um tratado é a chamada forma coercitiva, pela qual esse membro é expulso, né? Na Carta das Nações Unidas, por exemplo, se diz que se os membros não estão cumprindo com os princípios da Carta das Nações Unidas, primeiro ele vai receber uma advertência e depois, se ele reiterar, se ele continuar com seu comportamento contrário aos princípios das Nações Unidas, ele será expulso dessa organização. Então essa é uma saída coercitiva. Uma outra característica dessa institucionalização é a sede da organização internacional, né? Toda organização internacional, em regra, vai ter que ter uma sede. E essa sede, ela pode ficar localizada em um ou mais Estados-membros, né? Normalmente ela fica localizada em um dos Estados-membros, embora não seja nem obrigatório que seja em apenas um Estado-membro, nem obrigatório, nada impediria que ela ficasse em um Estado não-membro dessa organização internacional. Por exemplo, a ONU, ela tem, sei lá, umas 6, 7 sedes, né? A sede principal tá lá em Nova York, né? Mas ela tem sede em Addis Abeba, tem sede em Genebra, enfim, uma série de localidades. E é interessante porque
Quando a ONU criou sua sede em Genebra, a Suíça ainda não fazia parte da Organização das Nações Unidas. Então veja que é possível que uma organização internacional, por meio de um acordo de sede, ela tenha a sua sede em um estado não membro desta organização internacional. Nada impede, muito tranquilo isso, né? Um outro ponto que eu queria falar com vocês era sobre o financiamento, né? Como se dá o financiamento de uma organização internacional? Em geral, o financiamento de uma organização internacional se dá pelo aporte dos seus membros. Cada Estado membro, de acordo com sua capacidade financeira, que isso vai ser determinado em tratado, né? Ele vai financiar essa organização, né? O que o professor Francisco Rezec chama de cotização. Cada um tem uma cota a ser dada para sustentar essas organizações internacionais. E aí, o tratado pode dispor sobre a forma pela qual se vai punir um membro que não cumpre com sua parte no financiamento, né? Na Carta das Nações Unidas, o membro pode perder o direito de voto na Assembleia Geral, nas reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Então essa cotização, esse financiamento por parte dos Estados-membros é a principal forma de financiamento das organizações internacionais. Mas pode haver outras formas, como por exemplo a venda de produtos e serviços com o emblema dessa organização. Se vocês forem à sede da ONU em Nova York para fazer uma visita técnica guiada à ONU, lá embaixo tem uma bookstore, né? Tem uma super livraria em que vocês podem comprar uma série de produtos da ONU, livros sobre as missões de paz da ONU, canetas, agendas, bolsas, né? O internacionalista fica doido quando chega ali nessa livraria da ONU, né? É muito legal, é tudo muito caro, é a ONU, né? Mas é muito legal. Então isso é uma das formas de financiamento de uma organização internacional, vender produtos dessa mesma organização, né? Ou então, nada impede que uma organização internacional ela contraia empréstimos com outras organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional. Não há nenhum impedimento nisso a princípio, né? Um outro ponto que eu queria tratar com vocês sobre essa questão da institucionalização são os funcionários e os órgãos dessas organizações internacionais, né? Basicamente, os funcionários eles são recrutados de acordo com o estabelecido nos atos constitutivos dessa organização internacional, né? O ato constitutivo, o tratado pode dizer que o funcionário tal seja recrutado por seleção pública, ou pode dizer que o funcionário tal é indicado por alguma autoridade dentro da organização internacional. Por exemplo, o alto comissário da ONU para os direitos humanos e o alto comissário da ONU para os refugiados, né? Eles são indicados pelo secretário-geral da ONU. Então veja que não tem nenhuma espécie de seleção pública, é o secretário da ONU que indica, né? Outra coisa, esses funcionários eles devem ser neutros em relação aos estados que eles são nacionais. O que é isso? Se eu sou um membro da ONU, de organização internacional, se eu sou um brasileiro, né? Eu não posso defender o Brasil dentro da ONU se eu sou um funcionário da ONU, né? Eu tenho que ser neutro em relação a esse estado que eu sou nacional. Por exemplo, o atual, não sei se quando você estiver vendo essa aula, ele ainda será o diretor, né? Mas o atual diretor-geral da Organização Mundial do Comércio é um diplomata brasileiro, né? O Roberto Azevedo. Ele fez concurso lá de admissão à carreira diplomática e foi diplomata vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, e hoje ele é licenciado,
do Itamaraty e representa diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Então ele não poderia, na sua atuação, favorecer as demandas que o Brasil está envolvido, as demandas por questão do algodão com os Estados Unidos e todas as demandas que o Brasil está envolvido com a China, contra a Índia e contra os Estados Unidos. Então ele tem que ser neutro em relação ao seu país, de que ele é nacional. Os funcionários também, eles têm os privilégios e imunidades que são previstos nos atos institutivos, né, no tratado dessa organização. Em geral, eles têm os mesmos privilégios que são direcionados aos diplomatas dos países, né? O status dos órgãos que compõem as organizações internacionais também são definidos nos atos institutivos, né? Mas eles possuem o mesmo status de missões diplomáticas. Então, em geral, os prédios que são sede dessa organização internacional tem as imunidades tributárias previstas lá na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, por exemplo. Eles não podem a polícia do Estado que cedia essa organização internacional não pode adentrar sem autorização nesse prédio, os arquivos são confidenciais, etc, etc. Então eles têm privilégios semelhantes a das missões diplomáticas. E uma última coisa que eu quero falar sobre essa institucionalização é a estrutura da organização internacional. Em regra, é claro que é algo muito generalizado, porque como a gente vai ver em aulas posteriores, onde eu vou falar especificamente das principais organizações internacionais, eu só estou dando uma ideia geral, mas em geral a estrutura de uma organização internacional possui três componentes, né? Ela possui uma assembleia onde participam todos os Estados-membros, né? Vamos pegar a ONU como exemplo. Todos os 193 Estados-membros participam das reuniões da Assembleia Geral da ONU. Elas possuem um órgão executivo, né, que reúne um número limitado de estados, e possui um secretariado que reúne os funcionários que desempenham as funções administrativas da organização. O secretariado geral da ONU não é composto por países, né? São funcionários da própria ONU, que tem por chefe o secretário-geral da ONU, que atualmente, não sei quando você vai estar vendo essa aula, mas atualmente é o Antônio Guterres, que é um português, né? Enfim, é isso que eu teria para falar para vocês sobre a institucionalização das organizações internacionais. E agora eu quero falar das competências das organizações internacionais, né? Eu estou usando uma classificação de Saintifus, que é um internacionalista, e ele vai dizer que existem 4 competências das organizações internacionais. Uma competência que é normativa, competência operacional, competência de controle e competência impositiva, né? Quero começar pela competência normativa. Lá atrás, eu disse para vocês que uma das características das organizações internacionais é o seu poder regulamentar. Esse poder regulamentar se traduz em uma dessas competências traçadas por Saintifus, que é essa competência normativa. E a gente divide a competência normativa em 2 partes, né? A competência normativa interna e a competência normativa externa. A competência normativa interna é aquela competência que diz respeito à capacidade de autorregulação de uma organização internacional. Eu disse para vocês que uma das facetas da organização internacional, ela tem uma personalidade jurídica própria, independentemente da personalidade jurídica dos Estados-membros que a compõem.
Então, ela tem uma capacidade de autorregulação, é uma competência interna. Então, ela pode dispor sobre a sua estrutura e sobre o seu funcionamento, né? Claro, tudo no que diz respeito às atividades que ela se propõe a resolver. Né? Então são decisões em matéria financeira, na elaboração do orçamento, nas normas que estabelecem o modo de funcionamento dos órgãos, ou seja, nos regulamentos que elas traçam para seus funcionários e para o funcionamento dos próprios órgãos, né? Trago um exemplo para vocês. No Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no artigo 30, parágrafo 1º, esse estatuto vai dizer que a Corte estabelecerá regras para o desempenho de suas funções, especialmente a que se refiram aos seus métodos processuais. Veja que isso é um regulamento interno, né? Isso revela sua competência normativa interna, né? E existe uma outra competência normativa, que é a competência normativa externa. Se a interna diz respeito aos seus membros, ou ao seu funcionamento, aos seus funcionários, a externa diz respeito àquelas normas que são destinadas aos sujeitos de direito internacional, né? Que podem ter várias formas. Podem ter a forma de resoluções, né? Que podem ser obrigatórias ou não, ou podem ter formas de recomendações, né? Por exemplo, eu vejo isso com muita confusão, às vezes até na doutrina e até nos estudantes. A resolução da Assembleia Geral da ONU não é obrigatória. Mas esse mesmo nome, esse ato normativo, resolução, quando vem do Conselho de Segurança da ONU, em geral é obrigatório. São decisões vinculantes, né? Um exemplo de recomendação, né? E aqui muitas vezes se faz uma diferenciação. Enquanto as recomendações são feitas para os órgãos internos da organização, as resoluções são feitas para órgãos externos. Vamos ver um exemplo de recomendação, né, que é feita para órgãos internos. O artigo 10 da Carta da ONU vai dizer o seguinte: a Assembleia Geral poderá fazer recomendações ao Conselho de Segurança da ONU sobre assuntos de sua competência. Ou quando diz, o secretário-geral será indicado pela Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança da ONU. Já as resoluções são feitas para o âmbito externo mesmo, né? Então, as resoluções é a forma pela qual se exterioriza as decisões, os consensos da Assembleia Geral da ONU, também é a forma pela qual se exterioriza as decisões do Conselho de Segurança da ONU. Basicamente, era isso que eu queria falar sobre competência normativa. Vamos lá, competência operacional. O que é uma competência operacional? A competência operacional é a capacidade de formulação e execução de atos que atinjam os próprios fins da organização internacional, como, por exemplo, ações de cooperação técnica, concessão de empréstimos, que é o Banco Mundial, por exemplo, ele vive da concessão de empréstimos, ações de ajuda humanitária, como, por exemplo, a Unicef ou o Acnur, né, que é o Alto Comissariado da ONU para os refugiados, que teve durante algum tempo o diplomata da ONU, mas brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. Recomendo a vocês a leitura do livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, de Samantha Power, se eu não me engano. É sobre esse diplomata brasileiro. Então, a competência operacional é essa competência que a ONU tem para formular uma série de atos que seriam responsáveis para o atingimento dos fins da instituição, dos objetivos da instituição. Mais uma competência, competência de controle, né? A competência de controle é a capacidade que a organização internacional tem de supervisionar a execução dos tratados que são negociados no âmbito da entidade, da própria organização internacional.
ou das próprias normas que são expedidas por essa organização internacional. Então, um tratado ele pode definir uma série de órgãos, né, de mecanismos de controle dos seus fins. Por exemplo, eu trago para vocês o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, né? Ou contar, inclusive, com órgãos de fiscalização exteriores à organização internacional, como, por exemplo, as organizações que se preocupam com os direitos humanos, ONGs de proteção aos direitos humanos, ou por denúncias dos próprios estados, né? Essa é a competência de controle. Uma outra competência, competência impositiva, né? Essa competência impositiva é a capacidade da entidade de impor as suas próprias decisões ou de impor sanções, né? Claro que tanto a capacidade de impor suas decisões como a capacidade de impor sanções, elas serão previstas nos seus próprios atos constitutivos, né? Por exemplo, a suspensão ou a expulsão de membros da organização internacional, né? A possibilidade de imposição de sanções econômicas, a possibilidade de autorização pelo Conselho de Segurança da ONU de intervenção militar. Isso tudo tem a ver com essa competência impositiva. Então são 4 competências que a gente viu aqui: a competência normativa, a competência operacional, a competência de controle e a competência impositiva. Por fim, para finalizar essa aula, eu queria falar para vocês das espécies de organizações internacionais, né? Temos várias espécies de organizações internacionais. Eu queria começar pela natureza. É uma primeira boa classificação. A natureza das organizações internacionais, elas podem ser intergovernamentais. A maioria das organizações internacionais são feitas pela conjunção de vontades de vários Estados-membros. Ou elas podem ser, por outro lado, supranacionais, quando a sua vontade é para além da vontade dos Estados-membros. A doutrina costuma dizer que a única organização internacional supranacional que nós temos é a União Europeia. Todas as outras organizações internacionais, elas seriam intergovernamentais. Quanto às finalidades, né? Temos as organizações que são gerais, que trabalham com temas gerais, temas bastante amplos, como a Organização das Nações Unidas, e temos organizações que são específicas, como, por exemplo, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, como, por exemplo, a Unesco, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional. Todas essas organizações são bastante específicas, né? Quanto aos poderes, as organizações podem ser de integração, né, como a OMC, que tem a capacidade de impor suas decisões, né, aquela decisão fruto do órgão de solução de controvérsias da OMC, ela pode ser imposta aos países, ou organizações de cooperação, quando em geral as suas decisões não são impostas, né? Por fim, quanto à abrangência, temos organizações internacionais universais, onde não há tanto espaço de delimitação, são bem amplas, como a própria ONU, e temos organizações internacionais que são regionais, seja por afinidades históricas, como a Organização Internacional, o CPLP, né, que trata de uma conjunção de países de língua portuguesa, como o próprio Mercosul, né, que aí tem a ver com espaço geográfico, né? Não vai ser admitido o Mercosul, como membro do Mercosul, quem não faça parte da América do Sul.
por exemplo, ou dos países que formam o Tratado de Cooperação da Amazônia. É um tratado que a gente chama de tratado fechado. Se lembra quando eu falei para vocês sobre a aula de tratados que tem tratados abertos e tratados fechados? O Tratado de Cooperação da Amazônia é um tratado fechado que é composto por aqueles 9 países que fazem parte da região amazônica, né? O Brasil, inclusive. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre sujeitos de direito internacional às organizações internacionais. Eu falei dos estados numa outra aula. Se você se interessa, você pode assistir também essa aula sobre as organizações internacionais, o Estado, né? Essa aula sobre sujeitos na verdade, não sobre organizações internacionais, sobre sujeitos de direito internacional, que podem ser estados ou organizações internacionais. Uma última observação para vocês: os indivíduos passam a ser cada vez mais considerados também sujeitos de direito internacional. O indivíduo ele pode apresentar petições individuais a, por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Ele pode apresentar petições individuais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E ele pode ser réu do Tribunal Penal Internacional. Então o indivíduo também hoje é considerado um sujeito de direito internacional. É isso. Com isso a gente finaliza a nossa exposição sobre sujeitos de direito internacional. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas deixem aqui nos comentários. Até uma próxima aula. Tchau.